Olá, meu nome é Fernando Basso e bem-vindo ao canal Vida Business. O tema de hoje é contador. Você sabe o que um contador tem em comum e qual a diferença, de um contador de uma empresa para a tua casa? Se você não sabe, esse vídeo então é para você. O contador de uma empresa, ele obviamente faz as folhas de pagamento do pessoal, a análise, de faturas de entrada e saída e é claro, dependendo do porte da empresa, se a empresa é grande ou menor, muda um pouquinho o quê? Algumas empresas têm um contador próprio, que trabalha já dentro da empresa em função da facilidade e, obviamente, pela quantidade e volume, obviamente, documentos, que ele deve analisar e tudo mais, para manter a empresa com o seu lado financeiro saudável. Porém, quando uma empresa é um pouco menor, às vezes não compensa pagar um contador para estar direto. Então, é onde algumas empresas contratam um escritório, de contabilidade para prestar os serviços de contabilidade para a empresa e fazer, toda aquela área burocrática, dos folhas de pagamento, análise de documentos de entrada, saída, enfim, todo esse procedimento. Porém, quando a gente joga isso para a tua casa, quem que é o contador da tua casa? Acredito eu que seja você mesmo, São muito raros os casos em que uma casa tem um contador. Obviamente, só quando a pessoa já é o próprio contador, que já trabalha para uma empresa e aí então ela já faz a contabilidade dela em casa. Porém, eu sei que na maioria das vezes não é assim bem que funciona, principalmente, nesse nosso país aqui, o Brasil, as coisas não funcionam bem desse jeito. Porém, o que você pode estar fazendo na tua casa, assim como um contador na empresa? Você analisa os gastos e despesas que você tem por mês? Ou você simplesmente recebe o dinheiro e seja se Deus quiser? É aquela questão de quando entra na conta, você já pensa assim, bom, mal caiu na conta, eu já estou devendo as coisas para o próximo mês ainda. A questão que você deve pensar quando você é o contador da tua própria casa é que, primeiramente, gastos, essenciais, ou seja, aqueles gastos mais importantes como luz, água, aluguel se você paga, se você tem algum financiamento e, obviamente, alimentação. Esses aí, obviamente, são os gastos primordiais e geralmente são os gastos que mais consomem, a parte ali do salário. Porém, se você consegue, salvar algum dinheiro, um pouco ali, o que você faz com o restante? Você já aproveita e fala, bom, já que sobrou, vamos forrar de vez, porque não sei o que pode acontecer comigo amanhã, ou você ainda tenta separar um pouquinho para guardar, fazer um investimento ou deixar depositado em algum lugar que vai estar te rendendo alguma coisa, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é de suma e extrema importância. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse tipo, e nem esse hábito de controle de gastos. A gente geralmente mal recebe dinheiro, a gente sai pagando as contas, aquilo que a gente fez durante a semana, e a gente não faz nenhuma reserva de emergência, não tem um controle assim 100%. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns outros países, pessoas têm isso como a matéria, disciplina de escola, geralmente no período ali do ensino médio. Que seria o quê? Tem o economia domésticas, dependendo do país, como nos Estados Unidos, entre outros, por exemplo, como na Austrália, que também você tem, um ensinamento de como, gerir os gastos, como se fosse tipo assim uma economia familiar, para você ter uma base de controle e tudo mais. Já no Brasil, a gente não tem geralmente isso dentro da escola a nível de economia ou finanças, que ensina, como você deve lidar com o seu dinheiro. Hoje em dia, obviamente, a gente tem grandes nomes, aí no marketing digital que ensina, tipo, como você controlar os seus gastos, como que você pode, pagar melhor suas dívidas, questionar o banco, para ter redução de juros e tudo mais. Mas o meu foco aqui é justamente assim, tenta entender e pensar como que uma empresa se organiza para quê? Para ela não quebrar, porque obviamente nenhuma empresa visa quebrar, E por isso que eles pagam bem os contadores, para o quê? Analisar a questão de gasto da empresa, recebimentos, pagamentos e obviamente, principalmente as leis
que dependendo da situação ou do tipo da empresa, eles conseguem desconto ou dedução em imposto de renda. Agora, no seu caso, o que geralmente você faz com o seu dinheiro? Ou seja, inicialmente, quem gerencia o dinheiro? É você ou é alguma outra pessoa da tua família? Dentro disso aí tudo, de que maneira é gerido esse dinheiro? Geralmente, assim que recebe, paga as contas principais e aí o que sobra vocês dividem um pouco. Ó, isso aqui eu vou usar para gasto pessoal, né, para pelo menos tentar aproveitar um pouco a vida, guarda um pouquinho, ou geralmente no final do mês não acaba sobrando nada. E aí já, não sei, estoura o cartão já para o próximo mês, já abre uma outra dívida para o mês seguinte e assim criando aquele, né, círculo, né, vicioso de uma dívida pagando a outra, que vai pagando a outra, que vai pagando a outra, e enfim, né, e nunca acaba sobrando dinheiro para nada. E por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, gente, hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido. E é de suma e extrema importância a gente ter esse controle de gastos. Hoje em dia a gente pode até inclusive usar internet, como esse vídeo que eu estou fazendo mesmo, para o quê? Tentar fazer uma renda extra, fazendo divulgação de algum produto, alguma outra coisa, né, fora do horário de expediente, né, daquilo que você trabalha. Mas o mais importante é o quê? Questão de anotar, gente. Parece besteira, parece um negócio bobo, mas a questão de você ter um livrinho de anotação, onde você coloca todos os seus gastos, todos os dias, daquilo que você gastou durante um dia ou outro, e você faz uma conferência disso no final da semana, faz toda a diferença, porque isso te ajuda a ter um controle de gasto melhor e saber aonde às vezes você está gastando com supérfluo que você poderia estar controlando de uma maneira um pouco mais eficaz e guardando dinheiro assim para uma outra eventual situação, ou para uma viagem futura, ou mesmo fazendo uma reserva, né, uma reserva para você poder usar ou esse dinheiro futuramente, ou então esse dinheiro no futuro está te rendendo um dinheiro extra, né, alguma coisa assim que vai te ajudar, né, a ter um pouco mais de conforto na tua vida. Então assim, ó, quando pensar em contador, pense, né, na tua casa e não abra mão de ser um pouco duro com você mesmo e também assim, verdadeiro. Porque muitas pessoas também, quando começam a descrever a, a, a questão dos gastos, né, no caderninho da própria casa, começa, não, mas isso aqui não conta, né, isso aqui eu vou pular. Não, você não tem que pular, você tem que descrever e detalhar tudo. Porque dessa forma você consegue analisar bem tudo aquilo que você recebe, né, de pagamento, salário e tudo mais, e aquilo que está saindo. Dessa maneira, quando você começa a ter um controle melhor dos seus próprios gastos, é onde você consegue controlar todas as outras, né, atividades que você tem financeiro dentro da tua casa, seja através do financiamento, aluguel, ou algum gasto extra como supermercado, farmácia, enfim, né, qualquer outra coisa. Mas o mais importante é questão de controle para você saber aonde está tendo um gasto maior, né, que às vezes a gente não percebe, né, na correria do dia a dia, que às vezes a gente passa numa padaria, toma um café, come um pão, aí depois passou numa outra lanchonete, comprou um docinho ali tudo, e às vezes no final do dia você só acaba lembrando o quê? Das grandes coisas, ou seja, eu passei na padaria e tomei meu café, mas de comprar o salgadinho no meio da tarde, não, mas ali se você coloca isso aí todo dia, durante uma semana, um mês, 2 meses, ou durante um ano, quanta diferença não faz isso? E se você tem algum vício alimentar de alguma coisa, por que não, então, preparar alguma marmitinha ou preparar alguma coisa, né, que você possa levar e aí você, então, quando compra no mercado, que vai ser num preço mais acessível e assim você consegue, né, ter um controle um pouco melhor referente às suas despesas. Então, se essa dica, né, valeu para ti, use ela, salve esse vídeo, ou manda para aquela pessoa que você acha que está gastando demais, está perdendo o controle, vive pedindo dinheiro emprestado aí para os amigos, né, para pagar uma conta, e depois também o amigo acaba sumindo porque não tem dinheiro para pagar o amigo, né? Então curte aí o vídeo, dá um like aí, subscreva para os próximos vídeos e muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau, tchau.